Viajamos com destino à Irlanda, país onde o aborto se encontra quase totalmente proibido. As leis fazem com que milhares de mulheres, tanto na República da Irlanda como na Irlanda do Norte, se desloquem até à Grã-Bretanha para conseguir um aborto livre, legal e seguro. Cerca de 10 mulheres apanham barcos como este todos os dias. Voltam para casa ao fim do dia. Uma decisão difícil, mas menos arriscada do que outras opções. Estão previstos até 14 anos de prisão para quem opte por pastilhas abortivas à venda na internet. Mas a conservadora Irlanda tem vindo a mudar. Em 2015, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado depois de um referendo. 2 anos depois, Leo Varadkar assume o cargo de Taoiseach, o primeiro-ministro. É abertamente homossexual e defende a reforma da lei do aborto. Como Taoiseach, como médico, como antigo ministro da Saúde, não me parece que possamos continuar com uma situação que obriga a uma mulher, numa situação de crise, a arriscar a vida por causa de medicamentos ilegais. E não acredito que a Constituição sirva para decisões absolutas acerca de temas médicos, morais e legais. Para os defensores da reforma, trata-se de uma forma de proteger as mulheres. Mas os partidários da atual lei falam na possibilidade de criar um sistema de aborto à carta. O simples facto de assumir um aborto pode ser um problema na Irlanda. Janet O'Sullivan sabe bem disso. Tem 2 filhos, mas não se arrepende de ter abortado uma vez. Tinha 19 anos. Não ia sozinha no avião naquele dia. Havia pelo menos outras 4 mulheres a viajar pelos mesmos motivos. Estávamos todas um pouco nervosas e apoiámos-nos umas às outras durante o voo. E assim foi também quando apanhámos o comboio em Stansted para o centro de Londres. Saímos todas na mesma paragem, disseram-nos para telefonarmos para a clínica para que um táxi viesse buscar-nos. Era um minibus. Todas as mulheres que vinham da Irlanda iam juntas para lá. Foi duro, havia gente a protestar à entrada, sabiam os dias em que chegavam mulheres vindas da Irlanda. Acontece normalmente às quintas ou sextas-feiras para que seja possível recuperar no fim de semana. Sabiam que as mulheres que lá entravam naqueles dias eram irlandesas e gritavam connosco em gaélico. Diziam: Deus ama-vos e aos vossos bebés. Era muito perturbador. Janet fala sem arrependimentos, mas a pressão social contra o aborto continua presente na Irlanda. Uma pressão social que muitas mulheres começam a combater. Na página do Facebook Inner Shoes, muitas mulheres partilham experiências, ainda que sob anonimato. Histórias que contribuíram para a ideia de um referendo. Os partidários da reforma dizem que se trata de um problema de saúde pública. Um problema que afeta as mulheres irlandesas. Vamos até Waterford, sudeste da Irlanda, para conhecer 2 mulheres que perderam 2 filhos por causa de problemas com o feto. Uma delas queria abortar, mas não a deixaram, não fez a viagem. A outra foi aconselhada a viajar, mas não quis. Agora cada uma faz campanha pelos 2 lados do referendo. Chamo-me Vicky Wall. A minha filha foi diagnosticada com trissomia 18 às 24 semanas de gravidez, o chamado síndrome de Edwards. Falaram-nos logo num aborto, mas isso nunca foi uma opção para a nossa menina chamada Liadan. Decidimos que ela iria nascer e foi muito bom. Foi difícil, mas foi muito bom. Pedimos licença no trabalho para estar com ela. Ainda que tenha sido muito difícil, foi realmente difícil não sabermos que futuro esperava Liadan. Mas ainda assim, estamos felizes pelo tempo que passamos com ela. A Liadan morreu às 32 semanas de gravidez. Mas tivemos-la, ela nasceu e era muito bonita. Pesava 900 gramas e tinha cabelo negro e encaracolado. Tinha umas pestanas negras longas e tinha o meu nariz. Trouxemos-la para casa e fizemos-lhe um grande funeral para celebrar a vida curta, mas cheia de significado que teve. Nunca fiz mal à Liadan e ela nunca me fez mal nenhum. Vicky utiliza a experiência durante a gravidez na campanha contra a reforma da lei do aborto na Irlanda.
Vou tentar explicar às pessoas que as mulheres merecem mais do que um aborto. Um aborto implica um ato violento sobre o corpo de uma mulher. Magoa a mulher e mata o bebê. As mulheres merecem mais do que isso. Sabemos que a taxa de aborto é muito baixa quando se limita a casos de perigo de vida ou de violação. Os números são muito baixos. 90% dos abortos são apenas uma escolha, quase uma forma de vida. E isso está errado. Não podemos aceitá-lo. Mas nem todas as pessoas que passaram pela mesma experiência que Vicky têm a mesma opinião. Do outro lado da campanha, Claire Cullen Del Sol encontra-se na 4ª gravidez. O 3º filho foi diagnosticado com o síndrome de Patau durante a gestação. Claire pediu aos médicos que provocassem o parto, o que lhe foi recusado por ser considerado um aborto. Viu-se obrigada a continuar com a gravidez durante mais umas semanas, depois do diagnóstico até à morte do feto. Poderia ter sido feita alguma coisa. Toda a gente sabia o estado em que eu me encontrava. Sabiam que eu não conseguia trabalhar, que não conseguia tomar conta dos meus filhos, que não estava bem. Estava quase a desmaiar e tinha ataques de pânico, nem conseguia fazer as compras, não conseguia funcionar normalmente e ninguém quis saber. Não importava que tivesse deixado de ser eu, que a minha saúde mental estivesse em cacos. O importante é que eu continuava viva, que a bebé continuava viva e só isso é que contava. Ou seja, quando se está grávida, a única coisa que conta é que se está viva e isso não é verdade. Não é suficiente para mim nem para outras mulheres e de maneira nenhuma será suficiente para as minhas filhas. A semanas do referendo, as sondagens indicam que mais de metade dos eleitores apoia a reforma, mas pelo menos 15% continuam indecisos. A questão atravessa clivagens políticas. Os partidos deram aos membros a possibilidade de militar e de votar livremente na questão. A campanha a favor do sim recebeu o apoio do Ministro da Saúde, Simon Harris. Acho relativamente curioso que certas pessoas não queiram que o povo da Irlanda diga o que pensa, mas respeito o direito dos representantes de votar como prefiram. O mais importante são os temas relacionados com a mulher. E os médicos deste país precisam de debater esses temas. Os abortos acontecem cá e isso é um facto. Se os eleitores decidirem acabar com a 8ª emenda, o que acontece é que a proibição desaparece. Alva Smith coordena a plataforma Juntos pelo Sim. Diz que as mulheres irlandesas não devem ver os direitos limitados pela Constituição da República. A nossa primeira tarefa é remover a proibição que se encontra na Constituição e pensar na legislação que queremos que a substitua. E temos de implementar serviços que satisfaçam as necessidades das mulheres neste país. Por isso, consigo prever que tipo de legislação vai surgir. Temos de lidar com este entrave constitucionalmente e recuperar a liberdade do corpo da mulher, o do nosso sistema reprodutivo. A Constituição não deveria ter tido o direito de interferir. Devemos assegurar-nos de que vai haver políticas de saúde de que precisamos e que estas estão previstas na nossa legislação. Smith acredita que a 8ª emenda, que proíbe o aborto, foi integrada na Constituição por pressão da Igreja Católica em 1983. Uma proibição que continua a ser defendida pela Igreja. Mas nas últimas 3 décadas, a Irlanda sofreu transformações dramáticas. A Igreja tem menos poder no país, especialmente depois dos escândalos de abusos sexuais dos anos 90. Mas esse poder não desapareceu. Os representantes religiosos recusaram entrevistas com a Euronews. John McGeer, que é diretor de comunicação da plataforma Salvem a 8ª Emenda, acredita que a lei do aborto é a que melhor respeita a mulher na Irlanda. Sentimos compaixão por uma mulher que se encontra numa situação como esta e claro que muita gente se sente assim. Qualquer pessoa que seja um ser humano sente essa compaixão. O problema é que em quase todos os países em que se fala destes casos, o que acontece é que os abortos por este tipo de razões são apenas 0,3%. As consequências desta legislação é que depois se fazem abortos por outros motivos em 99,7% dos casos. Casos em que essas razões não existem, em que há uma gravidez saudável e em que uma mulher sente de repente que um aborto é a única opção que tem. É isso que pensamos.
Todo o aborto é uma tragédia para a mulher, por isso as pessoas que defendem o aborto fazem-se chamar pro-choice, pró-escolha e não para um aborto. Reconhecem que o aborto é algo a que as mulheres recorrem em último caso. Cada vez que uma mulher aborta, sente que foi abandonada pela sociedade, por um membro da família, por um parceiro que a deixou. Por isso, defendemos que isso é algo que não deve ser legitimado nem normalizado. O referendo tem lugar dia 25 de maio. O país europeu escolhe um futuro para a sociedade. A história da República da Irlanda faz com que este referendo divida o país. O sentido do voto tem sido motivo para debates apaixonados e discursos altamente polarizados.